Muito obrigado. Meus irmãos, hoje nós vamos dar uma acelerada no conteúdo aí da nossa disciplina, das nossas aulas. A gente falou até aqui bem pausadamente sobre Gênesis, tanto que já estamos indo para a 10ª e tralalá de aula e a gente está no capítulo 4 ainda. Mas hoje a gente vai dar uma acelerada e falar do capítulo 4 e capítulo 5, tratando hoje sobre a descendência de Adão. Então hoje nós falaremos sobre os descendentes de Adão, os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, até chegarmos em Noé. Então, só para os irmãos terem ideia, hoje nós cobriremos 1000 anos de história em alguns minutos de aula, tá bom? Então peço a compreensão dos irmãos e, claro, se tiver dúvida pode levantar, perguntar. Então, Gênesis 4:17 a Gênesis 5:31, nós falaremos sobre tudo isso hoje. Eu vou lendo o texto conforme a gente for chegando nos momentos, tá? E aqui eu vou dividir a aula em 6. Primeiro os descendentes de Caim, depois o nascimento de Sete. Uma pausa aqui para explicar uma nova seção do texto, que a gente vai de Gênesis. Depois a vida de Adão, a vida de Sete, dos descendentes de Sete, e a vida de Enoque. Uma aula que não tem tantas informações assim, igual os outros versículos que a gente leu, por isso que a gente vai já pegar tudo numa baseada só, mas são muitos versículos e eu peço que os irmãos estejam aí junto na leitura da Bíblia, acompanhando tudo, tá bom? Então, o primeiro tema que eu quero tratar hoje é sobre os descendentes de Caim, que está no versículo 17 do capítulo 4, até o verso 24, e diz assim: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, nessa parte aí nós vemos que Caim coabitou com sua mulher, que com certeza, por dedução lógica, só poderia ser uma irmã dele. Não tinha mais ninguém além das irmãs dele para ele coabitar e tomar para mulher. E ele tomou uma irmã como mulher, casou-se com ela e gerou um filho chamado Enoque. Então, Caim é expulso de Deus. Deus expulsa Caim da presença dele e manda Caim para longe. Então Caim, quando está indo para longe, quando está saindo ali para o leste e oriente, ele edifica uma cidade. E essa nova cidade ele chama de Enoque, em homenagem ao filho. Então, tem uma coisa interessante que os irmãos vão notar: até a Torre de Babel, em Gênesis 10, 11, que geralmente o nome da cidade é geralmente o nome do filho de quem fundou. Então você vai ver uns nomes esquisitos, provavelmente, em 90% do caso o filho do cidadão tem aquele nome, então ele vai lá e dá esse nome. Os outros 10% é o nome dele mesmo, que ele vai lá e coloca
na cidade. Então, não existia muita criatividade. Os nomes das cidades eram basicamente o nome dos filhos, ou uma característica, ou o próprio nome de quem fundou. E aqui o caso de Caim, ele faz isso colocando o nome de Enoque. E Enoque ganha o nome, então, da cidade. E nessa cidade, Caim começa a desenvolvê-la com seus descendentes. Então, é importante dizer que Caim gerou Enoque, mas não só Enoque. A Bíblia não diz, mas com certeza Caim teve filhos e filhas e viveu muitos anos. Como dá para saber isso? Porque a gente vai olhar para outra descendência daqui a pouco, de pessoas chegando a 900, 800, 700. O mais novinho morreu com 300 anos de idade. Então, provavelmente Caim viveu muito tempo também, gerou filhos e filhas, e a Bíblia não conta com tantos detalhes, porque o interesse deles é chegar em Lameque. Mas antes disso, diz que Caim gera Enoque, Enoque gera Irade, Irade a Meusael, Meusael a Metusael, Metusael gerou Lameque. E aqui o texto ele para contar a história de Lameque. Se você contar, Lameque é o 7º depois de Adão. Guarda esse fato. Vem Adão, Caim, Enoque, Irade, Meusael, Metusael, Lameque. Lameque é o 7º, então, da descendência de Adão, por parte de Caim. Ele teve 2 esposas, Adá e Zilá, e pelo modo como o texto está escrito, parece que Lameque foi o criador da coisa. Essa ênfase em deixar claro que Lameque teve 2 esposas, não dá para afirmar com 100% de certeza, mas ao que tudo indica, ninguém antes teve esse nível de pecaminosidade de considerar ter 2 esposas para si, de tomar 2 mulheres como esposas, como Lameque. E além disso, o texto relata que além de tomar 2 esposas, Lameque também era alguém sanguinário. Mas o texto conta que dos filhos de Lameque, então olha que interessante, dos filhos de Lameque com Adá, Lameque teve Jabal, que é o pai, versículo 20, dos que fazem tendas, pai dos que possuem gados, e Jubal, que é o pai dos que tocam harpa e flauta. E por Zilá, Lameque teve Tubal-Caim, que é o artífice de todo instrumento cortante. Então, se você ver bem, nós estamos falando que da descendência de Lameque vieram os primeiros que faziam casas, que tomavam conta do gado bovino, que mexiam com animais, e que fizeram instrumentos e que construíram instrumentos de corte ou de batalha. Você vê sua vida hoje sem uma casa para morar? Sem um jantarzinho aí de vez em quando? Não dá, hoje não dá muito porque está um absurdo o preço da carne, mas de vez em quando uma carninha aí, um churrasquinho de vez em quando. Você vê sua vida hoje sem instrumentos, sem nenhum tipo de instrumento, das músicas que você gosta. Eu falei ontem lá no encontro dos jovens que lá em casa tem um bar na esquina que toca pagode dia sim, dia também, e acho que 24 horas por dia. Então, se tocar um pagode aí, vocês me verem cantarolando, é porque eu decorei todos. Mas isso mostra que, eu queria falar com isso, que a música é tão presente nas nossas vidas que a gente não imagina um mundo sem.
Um mundo em que você não tem instrumentos cortantes. Então uma faca, por exemplo, que você não... Imagina, vai cortar alguma coisa sem uma faca, vai fazer alguma coisa sem um instrumento de trabalho, um alicate, coisas cortantes. A gente não imagina viver no mundo sem isso, mas tudo isso foi feito pelos filhos de Lameque, ou eles são os pais da coisa. Eles que deram origem à coisa, coisas que são boas para a sociedade, coisas que são boas para nós. Não é pecado morar em casa, não é pecado usar a faca para cortar alimento, mas olha que interessante, não foram crentes que fizeram, foram pessoas da outra descendência, da descendência da serpente, que desenvolveram tais materiais que são usados até hoje por nós. Mas o texto continua e daqui a pouco eu vou tratar dessa aplicação. Eu já pulei aqui, que não era para pular, mas Lameque propõe um hino depois disso, depois de se apresentar da família e a importância dessa família para o mundo. É proposto um hino sobre Lameque e ele próprio se orgulha de ser um homicida de homens. E a canção dele diz que ele mata por vingança e mata por coisas triviais. Então ele mata o homem que o feriu por vingança e mata um homem que simplesmente pisou nele, deixando claro que com esse cântico que Lameque, ele mata por prazer, mata para se vingar e mata por coisas fúteis, só para matar. E tinha orgulho de ser pior que Caim, como diz o verso 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. E aqui também é a base, lá quando Jesus responde, quantas vezes tem que se perdoar? Ele diz, 70 vezes 7, se remetendo a essa ideia de totalidade, de completude, que Caim aqui, ou melhor, que Lameque usa aqui. Então, Lameque é um homem terrível, é um abominável diante de Deus, e guarda aí, o 7º depois de Adão. Guarda essa informação que ela vai ser importante daqui a pouco. Mas antes da gente continuar, eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas dessa primeira parte do texto, que é, Deus derrama da graça dele, o que a gente chama de graça comum, sobre todas as pessoas. Então você pode ver ímpios fazendo coisas maravilhosas, e nem por isso ficar com pensamentos assim, meu Deus, não foi crente que fez, eu não vou usar. Senão, muita coisa que você usa, você pode deixar aí de lado. Talvez sua casa, você fique à vontade para morar talvez no campo, numa cabana. Por quê? Porque Deus derramou graça sobre esses homens, mesmo sendo ímpios, a imagem e semelhança de Deus continua neles, na essência deles. Então eles são capazes de fazer coisas extraordinárias, mesmo sendo ímpios, mesmo não sendo crentes, mesmo não tendo fé em Deus. Por isso que se você vê alguém que faz alguma coisa boa para a sociedade, mas não é crente, não tente desmerecer, mas tente ver como Deus agindo por meio daquela pessoa, e Deus levantando aquela pessoa para fazer coisas boas, que vão refletir principalmente na vida do crente. Então, coisas são criadas que às vezes não foi crente que usou, mas aquilo de tal modo é bom que a gente pode usar, sem peso na consciência. O fulano inventou um meio ultra seguro de fazer não sei o quê. Mas eu não vou fazer porque é de Satanás a coisa. Não, Deus usou aquele cidadão e derramou da graça dele
sobre a vida daquela pessoa. Entenda, não uma graça salvadora. Ele não vai para o céu porque fez alguma coisa inovadora, não. Mas uma graça comum sobre a vida daquela pessoa, de modo que ela criou, desenvolveu alguma coisa, a gente pode usar aquilo sem medo da coisa. Eu gosto às vezes isso tem uma aplicação importante, principalmente naquele texto de Apocalipse, que se alguém aparecer vendendo chip para pôr na mão e for facilitar a sua vida, não tenha medo da coisa, porque não é o chip na mão que vai te salvar. Se alguém falar assim, não, vou implementar um chip na sua mão aqui que vai facilitar a sua vida por completo, vai ser um meio mais fácil de identificar. Se você sofrer acidente, a pessoa vai lá, passa o scanner e está tudo certo. Não precisa ficar com medo da coisa. Não, mas é de Satanás. Calma. A gente precisa ter essa noção de que Deus usa inclusive ímpios para fazerem coisas boas. E que o texto de Apocalipse não é literal, então fica tranquilo aí que a marca ali não é a marca de um chip nem nada, é uma marca espiritual que Apocalipse fala. Mas eu quero dizer com isso é que a gente às vezes fica assim, não, porque isso é de Satanás, eu não vou usar. Não, porque isso aqui é de demônio, eu não vou usar. Não, porque isso aqui é não sei o que, não. Respira um pouco. Olha, não do lado que é de Satanás, mas olha que Deus derramou da graça dele, inclusive sobre ímpios, para trazer benefícios para as nossas vidas. Então, isso é desde antigamente e continua assim até hoje. Então, a idade do bronze veio, aqui já começa a idade do bronze, que os irmãos aprenderam na escola aí, com certeza. Começa aqui na época de Tubal-Caim. Então, meus irmãos, até aqui, alguma dúvida? Não? Ficou claro aí que você pode usar as coisas sem medo? Pode falar, Rosângela. Meus irmãos, outra coisa interessante que a gente pode tratar aqui é que o tempo não faz o homem melhorar, como propõe o evolucionismo. Veja, Lameque é o sétimo, é bem pior que Caim. A gente já achava Caim ruim, agora a gente olha para Lameque e acha Caim um anjo perto de Lameque. O homem, então, ele não melhora, como propõe o espiritismo, por exemplo, ou o evolucionismo. Pelo contrário, o homem piora com o passar do tempo e a sociedade piora junto com o homem. Por isso que tais teorias dessa evolução humana são lindas no papel, mas na realidade não se concretizam porque elas não têm verdade nelas. Elas esquecem de um fator essencial, que é o pecado do homem e a depravação total do ser humano. Se tiver oportunidade de conversar com o espírita um dia, pergunta: o que aconteceu com a humanidade aí que está reencarnando e está piorando? Supostamente era para estar ao contrário. É uma evidência de que não é nada disso do que eles pensam, que na realidade nós temos uma única vida e que o homem é totalmente depravado, e que essa depravação afeta tudo, inclusive a sociedade em que ele está inserido. Então, não sei quantos já viram essa discussão na escola, mas não é a sociedade que faz mal para o homem, não. É o contrário, é o homem que faz mal para ele mesmo, inclusive para a sociedade que ele habita. Dúvidas até aqui, meus irmãos? Então, segunda parte aí é o nascimento de Sete, versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com Eva, sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então Adão coabitou com a mulher, com Eva, e deu luz a Sete. Sete significa literalmente colocar no lugar. Isso é o que significa Sete, pôr no lugar.
E Eva apresenta essa justificativa para pôr o nome da criança de Sede. Olha, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Então é literalmente ele colocando o nome daquilo que significava a vinda desse novo filho. Olha, se você fosse trazer para o português, é mais ou menos como se você fizesse assim: o meu filho morreu, e Deus me deu outro filho, então eu vou colocar o nome dele de no lugar de. No lugar de, no lugar de, e aí no lugar de, e vira o nome da criança. É basicamente o que Eva fez. Olha, agora o nome é Sete. E lembre, nomes no hebraico têm significados. Eles não são iguais os nossos aqui, que você não tem a menor ideia do que significa o seu nome, mas seu pai gostou, achou bonito e colocou. Lá não, lá eles colocavam o nome por característica da pessoa. Então, Sete é no lugar, ou colocar no lugar. E ele justamente veio para isso, para vir no lugar de Abel, que tinha morrido. E ele teve um filho chamado Enos, e de Sete vieram os descendentes da promessa, que cultuavam a Deus, ao contrário de Caim e sua família. Então, o texto deixa claro que é de Enos, de Sete Enos, que vêm aqueles que adoram ao Senhor, que cultuam ao Senhor, que guardam ao Senhor, que invocam o nome do Senhor. É essa descendência que é a descendência da promessa, não a descendência de Caim que foi apresentada. Essa não tem parte com Deus. Quem tem parte com Deus são os filhos de Sete, Enos e assim por diante, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso mostra como Deus guiou todas as coisas para que hoje nós pudéssemos adorar a Deus, fazendo um filho nascer e preservando através dessa descendência o culto a ele. Então, Abel morreu e a perspectiva era: morreu o filho da promessa. Só que Deus levanta um filho da promessa para a mulher e preserva através dessa descendência a adoração a Deus. Então, se você está aqui hoje cultuando a Deus, muito se deve ao nascimento de Sete, Enos e companhia limitada, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque são eles que preservam o culto ao Senhor, e é deles que vem o Filho perfeito da promessa, que é Jesus Cristo. Lucas vai trazer a genealogia de Jesus até Adão, mostrando que é dessa descendência de Enos e os filhos de Enos, aí Sete, Enos e os filhos, que vem Jesus Cristo. Então, se você está aqui hoje, isso é fruto da providência de Deus, que levantou há milhares de anos atrás um homem e filhos para esse homem, em especial Enos, filho para Enos, e assim por diante, até esse culto ao Senhor se crescer, melhorar, ganhar mais corpo, e vir assim o nosso Senhor Jesus Cristo, os israelitas, que eram os filhos da carne, serem rejeitados, para que os filhos da promessa fossem aceitos pela fé. Então, de algum modo, você é descendente da promessa, uma descendência não carnal, mas uma descendência espiritual e pela fé. Você é filho aí de Abraão, mas você também é filho de uma galera que veio antes. Enos, Sete e companhia limitada. Então, isso mostra que a providência de Deus é totalmente perfeita, sem que nada saia errado ou fora dos planos de Deus. E que tal providência faz com que as coisas aconteçam para a glória dele e para o nosso bem. Olha como uma coisa que há 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos atrás aconteceu, reflete até os dias de hoje. E é Deus cuidando. Por isso que a gente às vezes não entende os planos de Deus, é porque a gente não tem ideia do macro. A gente consegue male-male olhar a nossa vida. E mesmo a nossa vida a gente não consegue ver ela inteira, a gente consegue ver pedacinhos da nossa vida. E aí naquele pedacinho de vida que a gente enxerga, para a gente não faz sentido.
mas Deus está vendo o todo, e Ele sabe o que é melhor para você, e o melhor para a glória dEle. Por isso que não aqui, mas no novo céu e nova terra, você vai ver o todo. E lá você vai entender os desígnios de Deus. Aqui não, mas lá você vai olhar para trás e vai ver o todo da história e vai entender, olha, graças a Deus que fez aquilo, Deus fez aquilo. Graças a Deus que Deus fez tal coisa que não me agradou, porque para o todo é o essencial. Então, meus irmãos, não duvide dos planos de Deus. Não duvide da providência de Deus. Ela é perfeita e ela não falha. Lembra, você é limitado ao ponto de não conseguir nem entender os planos de Deus para a sua vida. Então, quem dirá entender todos os planos de Deus? Então, confia. Faz o que a gente tem que fazer. Aprender a fazer. Confiar. Confiar que Deus tem planos perfeitos e Ele cumpre esses planos de modo perfeito. Todos eles, sem exceção. Dúvidas até aqui? Então, pode falar, Diogo. Oi? Que esse foi o descendente que cultuou a Deus. Esse foi o descendente da promessa. Esse foi o descendente pelo qual se manteve a promessa, ainda que nem todos os filhos sejam da promessa. Como assim? Por exemplo, Noé é filho da promessa. Só que Noé tem 3 filhos, lembra? Os 3 não são filhos da promessa. Um deles é filho da serpente, tanto que expõe o pai, que é Cã. Mas é dessa semente que vem a manutenção do culto ao Senhor e a manutenção de um povo ao Senhor. Por isso que é deles que Deus chama para invocar o nome do Senhor. Não é de Caim. Com Caim Deus rompeu os laços. Com Caim Deus rejeitou, mandou embora, expulsou da presença dele. Agora com Sete, Deus manteve ele por perto e eles foram quem mantiveram o nome do Senhor sendo adorado de geração em geração até chegar em nós aqui hoje. Certo? Sim, sim. A gente vai tratar disso já, que a gente vai falar de Enoque. Aí eu quero mostrar o contraste da coisa e a gente vai tratar disso daí com calma, tá bom? Mas é isso mesmo. A fé, o culto ao Senhor, ele começa a ser desenvolvido e vai se mantendo. Então, sempre tiveram pessoas cultuando ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Sempre tiveram, lembra? Ele sempre teve lá os 7.000. Dos 7.000 dele, 7.000 não é um número exato, é um número para mostrar a completude da coisa, para mostrar que a galera dele tá viva aí, tá adorando ele. Então, sempre teve, porque sempre se teve uma descendência, uma linha da promessa, entenda, não pela carne necessariamente, mas pela fé, porque pela carne Caim também poderia ser, mas Caim é rejeitado, então é pela fé, e essa descendência pela fé, ela vai fazendo com que pessoas adorem o Deus vivo, de modo que o culto a Deus sempre existiu. O culto ao Senhor sempre existiu, nunca parou de ter. Deus sempre teve aqueles que o adoravam
verdadeiramente. Isso porque desde sempre Deus foi adorado. Então, a idolatria é algo que surge, por isso que religiões nascem e morrem por aí. Você vai ver, religiões elas nascem e morrem. Agora, o culto ao Senhor verdadeiro, ela sempre existiu e sempre existirá. Desde a criação até o fim da eternidade, o culto ao Senhor sempre existirá. Porque o homem foi criado assim, e com Caim se começa a idolatria, idolatrar falsos deuses e assim por diante. Certo, meus irmãos? Até aqui? Tudo bem? Então, continuando, o texto agora traz uma nova seção. Eu quero que você perceba esse detalhe aqui. É um parêntese rápido aqui na aula. Olha como começa o livro, o capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Então, aqui a gente chama de Toledote, porque esse é o termo em hebraico. Eis a história, este é o livro, este é... Vai aparecer outro Toledote em Gênesis 6:9, se você abrir. Eis a história de Noé. E aí conta a história dos descendentes de Noé e dos seus descendentes. 5:1, este é a história de Adão. 5:1. Outra coisa importante aqui. Talvez existisse um livro da genealogia de Adão. Talvez existisse um livro da genealogia de Adão. Moisés era um homem letrado, se os irmãos lembram bem, educado na melhor educação que se podia ter na época, e com acesso talvez a documentos, por ser príncipe do Egito, que mais nenhum homem teria, além de ter a raiz hebreia, por ser filho de hebreus, por ser um hebreu. Então, ou existia um livro físico, e Moisés ele se vale de livros, e é importante dizer isso. A Bíblia em alguns momentos traz livros, a citação de outros livros, o que é verdade. A parte verdadeira dos livros ele cita, não torna o livro canônico, mas torna a parte citada canônica, inspirada por Deus. Ou existia um livro que talvez ele mesmo tenha escrito, pode ser que ele tenha escrito, ou, de algum modo, existia uma tradição oral. O que é tradição oral? Era boca a boca, mas a gente tende a desvalorizar o boca a boca, porque para a gente não é importante a coisa, mas para eles era fundamental. Então, por exemplo, já brincou de telefone sem fio? Se eu contar uma coisa aqui, todo mundo sabe que o último lá vai falar besteira, nada a ver com nada, porque a mensagem vai se perdendo no meio do caminho. E alguns, baseados nisso, acham que a mensagem de Gênesis e de todos os livros da Bíblia, elas são corrompidas. Porém, o que eles não entendem é que se para a nossa cultura e sociedade a tradição oral não é relevante, para a cultura deles era extremamente necessária. Olha, filho, esse é o jeito que a gente foi concebido, esse é o jeito que a gente foi criado, isso que aconteceu, e essa tradição contada de pai a filho era algo tão interessante e tão fiel ao relato bíblico, tão fiel à verdade, que Deus estipula que os pais ensinem os filhos. Lembra Deuteronômio 6? Olha, ensina o teu filho para que ele não se desvie dos caminhos quando tiver mais idade, mas coloca na cabeça dele mesmo. Não tinha livro na época, era através da tradição oral. Entrega essas coisas para o teu filho. A gente não dá valor porque a gente não precisa, mas eles precisavam e eles davam valor para a coisa. Então, quer tenha sido um livro escrito, quer tenha sido tradição oral, porque Moisés viveu
Os irmãos sabem, muitos anos depois de todos esses eventos. Mas a gente pode ter segurança de que os eventos são reais, porque a mensagem foi entregue com fidelidade de geração a geração. Porque eles precisavam disso para a história deles. Para a vida deles fazer sentido, eles precisavam entregar uma mensagem fiel sobre Deus. Mesma coisa acontece com o manuscrito. Como os irmãos sabem, a gente não tem acesso ao que o apóstolo escreveu, nem ao que o profeta escreveu. Porque escreveram em papel. Apesar da letra ser inspirada, o papel não é, o papel se corrompeu com o tempo, além de alguns papéis terem pegado fogo e coisa e tal. Mas sempre se existiu uma escola de copistas que pegava o texto e copiava exatamente letra por letra do que estava lá. Se errasse a letra, jogava o pergaminho fora e começava de novo. Não tinha risco na palavra de Deus. Tamanho era o zelo deles. Não tinha risco, não. Eles arrancavam e jogavam fora e pegavam outro papel, ia lá e fazia de novo. Então, a Bíblia que chega até nós, de fato, é uma Bíblia vinda de tradição oral e de copistas de manuscritos. Mas tenha confiança de que é a palavra de Deus, exatamente igual foi entregue, exatamente igual aconteceu, porque a nossa cultura não valoriza, mas eles valorizavam isso. Então eles sabiam que para a fé deles era essencial entregar a mensagem sem deturpação e conservar essa mensagem com o máximo de detalhes possível e passar assim de geração em geração contando essa história para frente. Então Moisés não entregou nada de novo para o povo de Israel quando escreveu Gênesis. Eles já sabiam a história, porque eles já tinham recebido através dos seus pais a história. Além disso, talvez Moisés ainda se valeu de escrita da época a respeito desse, se é que tinha escrita, tá? Se é que já tinha sido inventado um alfabeto hebraico, ele se valeu desses livros. Certo, meus irmãos? Então, pode falar. Sim. 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 Sim, sim. Para facilitar. E também, é interessante que você citou aí o Talmud. Se eles achassem alguma coisa, então eles traziam a interpretação de fato, mas eles não colocavam no texto bíblico. Eles colocavam na lateral, assim, ó. Ele falava assim, ó, aqui os salmistas, eles traziam um comentário deles, igual sua Bíblia de estudo, mais ou menos, eles faziam isso. Então, se eu escutar alguém falar isso, saiba que eles não colocavam no texto bíblico, eles colocavam na lateral, assim, se eles tinham alguma impressão, queriam ensinar alguma coisa. Além disso, você citou bem, eles criaram a vocalização para as pessoas saberem falar a coisa e guardar melhor. O hebraico não tem os pontinhos lá, tá? Você pegar a letra em hebraico, você vai ver um monte de pontinho, um monte de negocinho embaixo da letra. Isso não existia, isso foi criado depois. Eu não tenho nada em hebraico aqui, senão eu vou mostrar. Mas procura depois uma letra hebraica, você vai ver uma letra grande, uma palavra grande de 3, 4 letras, e aí uns pontinhos embaixo assim, que era para facilitar na vocalização. Então, olha, aqui a gente fala A, aqui a gente fala I, aqui a gente fala O, aqui a gente fala U. Isso tudo num zelo para que a palavra fosse guardada da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, confia de que o que chegou a você é a palavra de Deus.
Não é mito, não é conto, não é fábula, é o que aconteceu de verdade. Ainda que eles coloquem essas argumentações, não, foi tradição oral, não, foi copista, foi mesmo, mas eles davam uma importância para isso que a gente não dá. Você já viu história de família? Toda família tem uma história que ela é guardada de geração em geração e os detalhes são passados exatamente iguais. Então, pensa isso. Para eles isso era importante. Sim. 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 Interessante. Já estamos aqui, vamos falar. A escrita é inspirada, o fato não. Porque tem fato que é errado. Tem fato que é errado. Ele narrou o pecado de Davi lá. Não é para você pecar igual Davi. Mas o escrito é correto e é fiel à realidade. Essa é a inspiração. A inspiração está na escrita da coisa. Por isso que a gente pode acreditar, porque Deus guiou a coisa assim. E se fosse tão diferente da realidade, com certeza a Bíblia toda não voltaria para Gênesis como base dela. Porque, meus irmãos, o alicerce das Escrituras, querendo ou não, é Gênesis. Se Gênesis, você achar que Gênesis é conto, você tem que achar o restante da Escritura um conto. Agora, se você achar que Gênesis é a palavra de Deus, inspirado pelo Deus, aí sim, o restante das Escrituras é inspirado por Deus. Porque tudo está fundamentado aqui. Claro que aqui é a base. O resto vem a partir daqui. E aí se constrói o edifício. Mas se você quebrar a base, o edifício tomba para o lado. Então, a percepção que você tem de Gênesis é importante. Por isso que eu quis fazer essa pausa, para reforçar isso. Gênesis é palavra de Deus. É. Natan, mas não tem conto. Porque a partir do momento que você achar que qualquer coisa em Gênesis é conto, é fábula, é mito, você vai ter que trazer a possibilidade de tudo ser um mito. E se tudo é um mito, o pecado é um mito. E se um pecado é um mito, só para concluir aqui, se o pecado é um mito, você está fazendo o que aqui? Então, se Yahvé é um mito, se não existe um Deus criador, você está fazendo o que aqui? Então é fundamental para a nossa fé a gente entender que Gênesis é palavra de Deus. Ele pode ter usado um livro, ele pode ter recebido através da tradição oral, mas o que ele colocou no papel foi inspirado pelo próprio Espírito Santo, para que aqui estivesse relatando a verdade. E chegou até nós por cuidado de Deus, para que fosse preservado fiel até os nossos dias. Lembra? Deus mandou escrever. É Deus, gente. Ele pode mandar preservar do jeitinho certo. Então, tranquilidade aí. Se você escutar pessoas atacando Gênesis, não compra a ideia não, porque é balela, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Alguma dúvida? Sim. 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 E mais do que isso, ele está para entrar numa terra em que ele vai ter contato
direto. Claro que no Egito eles tiveram, mas lembra, no Egito os israelitas não estavam espalhados pelo Egito todo. Eles estavam concentrados na região de Gozém lá. Então, tem 1 milhão de israelitas, mas é tipo assim, está tudo aqui. Estamos todos aqui. É a nossa comunidade aqui judaica. Então, lá eles iam se espalhar. E é aí que é tão necessário que se mantivesse uma tradição escrita, porque antes estava todo mundo junto. Olha, é família. Querendo ou não, é todo mundo mesmo descendência. Querendo ou não, todo mundo que estava no Egito tinha o mesmo pai, Abraão. Então era todo mundo primo. Era tipo assim, primo, tudo primo. Agora, quando eles entrassem na terra, eles já se espalhariam. Então, do norte até o sul é uma distância considerável. Eles iam pegar novos povos, eles iam enfrentar falsos deuses. Então, por isso que Moisés escreveu aqui e não escreveu antes. Porque aqui era necessário. Porque aqui era para mostrar para o povo, olha gente, vocês vão entrar em terra estranha, mantém isso aqui com os filhos de vocês. Tanto que quem entra na terra prometida nem é quem saiu do Egito. Quem entra na terra prometida é uma galera que nasceu no deserto. Nasceu lá no deserto indo para a terra prometida, dando volta lá até dar o tempo que Deus mandasse. E quem guia o povo não é Moisés, quem guia o povo é Josué. Então assim, é necessário que se fosse escrito, por isso que foi escrito. Por isso que foi escrito. E graças a Deus que foi escrito, porque chega fiel a nós aqui hoje também. Então imagina, cada um sabe o conto, aí chega um, casa com a mulher que não deve casar, aí já pronto. Aí homem já é besta, casa com a mulher errada, aí já a mulher fala ele já está isso, é isso mesmo. Então Moisés escreveu do jeito que foi a realidade para ficar registrado para todo o povo e para nós também. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida sobre aí a Bíblia? Sobre a Bíblia ser palavra de Deus? Então, se tem atacado muito hoje a revelação de Deus, se tem atacado muito hoje a Bíblia como fonte inerrante, inspirada, porque sabe-se que atacando a Bíblia se ataca o resto. Se desmerecer a Bíblia, todo o resto cai junto. E se atacar Gênesis forte, todo o resto cai junto. Então, por isso que eles atacam tanto aí essa área vital da nossa fé, que é crer que isso aqui, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Porque o dia que você duvidar disso, você duvida de todo o resto. Aqui está a nossa base, aqui está o nosso fundamento. Por isso que a nossa fé, que a Bíblia é a palavra de Deus em todo o tempo, e toda hora, é fundamental para a nossa vida. Então, continuando a vida de Adão, do versos 1 ao verso 5 do capítulo 5, diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e abençoou, e lhe chamou o nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. O texto começa então com um resumo aí do dia 6, verso 1 e 2, dizendo que foi criado, abençoado, tudo mais. Interessante observar como Deus trata Adão e Eva como um só. Então chama os dois de Adão, fala, olha, Adão estava lá, criei Adão, abençoei Adão. Ele chamou pelo nome de Adão, então lhes, plural, chamou pelo nome de Adão. E aos 130 anos após a queda, Adão gera Sete junto da sua esposa Eva. Então, em algum momento da história, antes desses 130 anos, foi que aconteceu Caim e Abel. Semana passada a gente levantou essa hipótese de quando foi, quando que aconteceu mais ou menos. Aqui está já um limite de 129 anos. Então pode ter acontecido
em 129 depois da queda, 105 depois da queda, 70, não dá para saber, mas foi até 129, porque em 130 nasceu Sete. E depois de gerar Sete, Adão viveu mais 800 anos, gerando filhos e filhas, além dos 3 mencionados. Então ele gerou Abel, que morreu, Caim, Sete. Além desses, ele teve inúmeras filhas e inúmeros filhos. Meus irmãos, em 3 gerações, com todo mundo tendo filho legal assim, já dá para dar uma povoada boa na terra. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas se você contar só o número de descendentes diretos dos seus ascendentes, melhor, os ascendentes dos seus ascendentes, então, por exemplo, você tem pai e mãe. Cada pai e mãe tem pai e mãe, já são 6. Cada pai e mãe do pai e mãe, já tem pai e mãe também. Então, 8, 2, 4, 6, aí já começa a conversa aí. 16, e aí você vai contando aí até chegar lá. Aí você começa a contar que cada pai e mãe, do pai e mãe, do seu pai e da sua mãe, tem um pai e uma mãe. E aí você põe mais a conta. Então, 8 gerações, você já tem aí 256 pessoas que são diretamente ligados a você, por ser pai e mãe dos seus pais. A gente não está falando de irmão, a gente não está falando do tio, não, a gente está falando dos pais só. Em 30 gerações, eu acho que o número é 2 milhões de pessoas. Se você for baixar aí até sua primeira geração, lá 30 gerações, não precisa tanto, 30 gerações atrás, você vai ver aí 2 milhões de pessoas que você precisa conhecer o nome, só de pessoas que são diretamente ligadas a você. Então, imagina isso agora, tendo filhos e filhas. O filho tem vários filhos e filhas, o filho tem vários filhos e filhas, então deu para povoar a terra, bacana aí, rápido. Isso é importante, Rosângela, a gente vai tratar disso, que isso é muito bom que você falou, porque o que acontece não é que o ano era diferente, não, o ano era igual. A concepção de dia e ano para um hebreu era igual ao nosso. Igual não, mas era muito parecido, acho que eles contam 360 dias um ano. A gente conta 5 dias a mais, nossa, uau, mesma coisa. Dia para eles tem 24 horas também, então é a mesma coisa da nossa concepção. O que acontece é que por conta do pecado, Deus abrevia os dias do homem. A gente vai chegar lá, mas Deus, por conta do pecado, ele diminui para 120 os anos que o homem vive. E ainda assim teve uns que passaram. Mas o homem agora ele diminui substancialmente assim o número de anos que ele vive. E isso não é juízo só, mas isso é motivo de graça de Deus, porque Ele abreviou esses dias para que a gente não pecasse tanto. Porque quanto mais você vive, mais pecador você é. Pensa, Adão estava vivendo aí 900 anos de pecado já. Tem gente que não consegue viver 60 anos de pecado, que já o remorso já faz mal para o cidadão. Imagina 930 anos. É ano. Os irmãos... É interessante porque, ao que tudo indica, o envelhecimento rápido que nós temos hoje é fruto dessa diminuição de tempo por parte de Deus. Porque você vai ver Noé tendo filho aos 500 anos. Então assim, o homem vivia muito. E vivia bem muito. Não vivia igual nós vivemos hoje, que chega nos 70, 80 anos, já não consegue mais, é médico toda semana. Não. Lá eles estavam tendo filho aos 70 anos. Então, 70 anos lá, eles estão começando a vida assim,
quem vai viver 970 anos é criança, né? Mas Deus reduz esse número de anos por juízo e graça. Juízo porque o homem peca demais. Então o pecado faz com que o homem piore, e quanto mais você vive, mais você peca. E graça porque assim a gente peca menos também e vai para o céu logo, sem precisar pecar tanto. Imagina viver 900 anos de pecado. Você já peca o que você peca em 70, 80 anos de vida. Imagina aí ter 900 anos de pecado. Então, mas parece loucura para a gente, nossa, 900 anos, mas era normal até o dilúvio, quando Deus muda o jeito que ele se relaciona com o homem. Agora ele impõe limite, ele fala assim, ó, o homem não vai viver muito mais que 120 anos não, que ainda é grande, que ainda é muito. A gente olha hoje, o número é menor, então a gente olha e fala, nossa, a expectativa de vida nossa é muito alta, 80 anos. A expectativa de vida lá era 800 anos antigamente. Você vai ver que o mais novinho que morreu aqui, morreu com 777 anos. Novo. Tá? Um jovem. Então, o envelhecimento era tardio. Porque a gente morre carnalmente por conta do envelhecimento das células. E tem uma explicação biológica para isso. Lá esse envelhecimento era menor. Então, esse envelhecimento menor faz com que se durasse mais tempo, envelhecesse mais tardiamente. Então, hoje a gente é muito rápido. Olha, com 10 anos, com 15 anos, você já consegue fazer filho. Com 50, você já está passando por problemas que você precisa se cuidar. Com 80 anos, é médico toda semana. Com 90 anos, se estiver lúcido, você está bem. É muito rápido. Lá não, lá era um tempão, então o desenvolvimento também parece ser um pouquinho mais tardio. Se tem filhos mais tarde, muito mais tarde, tudo mais... o envelhecimento é muito mais demorado do que nos nossos dias, que é tudo bum, 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 bum. A gente acha muito tempo ainda, mas se você comparar, você provavelmente teve filho aí com 25, 20 anos, talvez menos, mas você veja meninas com 14 anos podendo ter filhos. Lá você vai ver o pai mais novo aqui, tinha 60 anos, teve filho aos 60 anos, então hoje a gente acha loucura isso. Fala, meu Deus, 60 anos... Aí, ó, a gente fica assim, meu Deus do céu. Aí, ó, você vê que tem mulher com 50, 45 que já entra na menopausa e não pode ter mais filho. Então, é uma coisa muito mais acelerada nos nossos dias por conta do pecado. Pode falar. Sim. Também. Também. Eles já fizeram um estrago considerável, tanto que Deus já reduz de 900 anos para 100. Mas hoje o pecado tende a piorar as vidas, tanto que há 200 anos atrás a expectativa de vida era 40 anos. 40 anos já está na terceira idade já, e fique feliz com isso. A maioria não chegava. Agora a gente já dobrou isso, as tecnologias vêm para ajudar, mas a gente não consegue, mesmo com as tecnologias, ainda que a tecnologia melhore, a gente não vai conseguir ter homens de 600, 700 anos de novo não. No máximo aí uns 120, voltar para os 120, voltar para um número assim, mas está longe ainda. Então, mas é interessante como o homem tem capacidade. Adão teria essa capacidade se não tivesse pecado?
de criar talvez mecanismos assim, não que ele fosse morrer, mas mecanismos que são tão extraordinários para a gente, não só na área da medicina, mas qualquer área, que a gente olha e fala assim, meu Deus, está muito longe. Sabe o carro voador, que está 100 anos falando do carro voador? Talvez ali, uns 300 anos depois do pecado, antes do pecado, de criação ali, Adão já tivesse ideias assim, essas ideias loucas assim, sabe? Porque se o homem, com o efeito do pecado, já faz coisas extraordinárias, o homem sem isso, também ele faria muito, muito mais. Muito, muito mais. Mas, infelizmente, cá estamos e não podemos fugir da realidade que somos pecadores. Ou não faria também, faria outras coisas melhores para o meio ambiente, teria ideias melhores do que poluir tudo e jogar lixo no rio e fazer casa onde vai desmoronar, ideias que a gente faz por desespero às vezes, mas que cobram preço. A gente às vezes faz sem pensar porque precisa, mas tem consequências. Então, tudo isso. Mas vamos lá. Dúvidas sobre a vida de Adão aí, então, esses anos todos, você vê aí que é necessário. Eu não vou ler tudo, porque é muito nome, só falando nome. Os irmãos vão acompanhando aí, que eu vou falando por aqui, tá? Sete viveu 105 anos. Então, olha, perceba, 105 anos quando ele gerou Enos. Ele teve filhos e filhas, morreu aos 912. Enos viveu 90 anos quando gerou Cainã. Teve filhos e filhos, morreu aos 905. Cainã viveu 70 anos quando gerou Maalalel. Teve filhos e filhas, morreu aos 910. Maalalel viveu 65 anos até gerar Jared. Teve filhos e filhas, morreu aos 895 anos. Jared viveu 162 anos até gerar Enoque. Teve filhos e filhas, 962 anos quando morreu. Enoque, a gente vai tratar a parte já já. Mas ele viveu até 65 anos quando gerou Metusalém, ou Matusalém. Teve filhos e filhos, morreu aos 365 anos, quando Deus o tomou para si. Então ele não morre, mas Deus o toma. Essa é a ideia, que ele não morreu, mas Deus levou ele para morar no céu. Matusalém, ou Metusalém, viveu 187 anos até gerar Lameque. Ele teve filhos e filhas, morreu aos 969 anos. Lameque viveu 182 anos até gerar Noé. Teve filhos e filhas. E aqui veio o mais novinho que morreu. Ó. Morreu aos 777 anos. Que é uma data que coincide também, meus irmãos, com o dilúvio, tá? Então eles morrem antes do dilúvio. E Lameque morreu antes do dilúvio. Lembra, o dilúvio acontece quando Noé tem 600 anos. Então, todos aqui já estavam mortos quando Noé passou pelo dilúvio. Então, do pecado de Adão até o nascimento de Noé, passaram mais de 1000 anos. Do pecado de Adão até o dilúvio, mais de 1500 anos. Quase 1600 anos. É muito tempo. A gente estaria falando aqui, olhando para a nossa realidade aqui, falando do ano 400 depois de Cristo. Roma existia ainda. O Império Romano existia. Não estava mais no auge, mas existia ainda. Ele viria a deixar de existir um século depois. Ou no final do século. Agora eu não lembro. Mas, você voltar em 400 anos depois de Cristo, você vai ver o Império Romano. É muito tempo. Nações como nós conhecemos hoje nem existiam na época. Acho que nenhuma nação existia na época assim como nós conhecemos hoje.
Existiam eram as tribos lá dentro da nação que depois se juntam. Então você vê que passou um tempinho aí, consideravelmente grande, desde o pecado de Adão até o dilúvio com Noé, 1.600 anos, no mínimo aí, de um evento para outro. E, para os irmãos terem ideia de tempo, Adão chegou a conhecer Lameque, pai de Noé. Ele não conheceu Noé. Noé é o primeiro descendente que Adão não conheceu. Mas até o pai de Noé, Adão estava vivo. Então você vê aí, a gente já olha o seu João às vezes aí com tataraneta aí já está falando, meu Deus, o homem estava na oitava geração e vivendo. Então ele conheceu tudo isso aí. Então Deus mantém a descendência da promessa viva, mesmo no dilúvio, porque o escolhido é um descendente da mulher que é Noé. Então Noé é escolhido? É. Porque é justo diante de Deus? Sim, mas ele é justo diante de Deus inclusive porque ele é descendente da promessa. E ele vem da família que cultua o nome de Deus, que invoca o nome de Yahvé. Então isso significa que ele não é só um descendente físico da promessa, mas guardava a promessa pela fé, tanto que essa descendência é destacada como a descendência que adorava a Yahvé, o Deus da aliança. Dúvidas quanto a isso? Então a gente vai falar de Noé semana que vem. E aí vai falar do dilúvio também semana que vem, tá bom? Hoje eu quero terminar com Enoque, versículo 21 a 24, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Cadê? Aqui. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Importante dizer aqui que Enoque é o sétimo da descendência da promessa. Se você contar, vamos lá, a gente contou com Lameque, vamos contar aqui. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque. Certo? O sétimo aí da descendência. Ele andou com Deus, e a ideia é que Enoque teve uma íntima comunhão com o Senhor por conta da sua fé. Isso que Hebreus 11:5 diz, que Enoque era um homem de fé. Judas, no versículo 14, vai dizer que Enoque era um profeta do Senhor, que profetizava a volta de Deus, ou a vinda de Deus, melhor dizendo. Então, um homem de Deus, que tinha comunhão com Deus, que andava na fé, que vivia pela fé, e que era um profeta, profetizava a vinda do Senhor, e não experimentou a morte racionalmente, antes foi tomado por Deus para ir ao céu. Importante dizer aqui, quanto ao corpo de Enoque, Deus fez alguma coisa, mas ele não foi para o céu com seu corpo, porque não pode. Tá? Ninguém vai para o céu com o corpo, nem Jesus Cristo com seu corpo glorificado está no céu. Ele está no novo céu e nova terra, que é onde nos espera quando nossos corpos forem glorificados. Agora, para onde foi Enoque? Enoque também não foi para o novo céu e nova terra. Por quê? Porque o primeiro lá é Jesus. Paulo diz, ele é a primícia dos que dormem, ele está preparando lugar lá para a gente, para quando nossos corpos forem glorificados, a gente ir para lá. Então, o que aconteceu com o corpo de Enoque? Não sei. Não sei. Deus deu o jeito dele aí de talvez destruir o corpo, preservou o corpo, sei lá o que Deus fez. Agora, a alma de Enoque foi para junto de Deus e ele foi para o céu por conta da sua vida de fé, não por conta dos seus merecimentos, mas por conta da sua fé em Deus que fez ele andar diante de Deus. Então, ele é o sétimo da descendência, que é importante destacar uma coisa, a Bíblia tem numerologia,
mas não uma numerologia mística, tá, meus irmãos? Não tem misticismo na Bíblia. A Bíblia só apresenta ideias através de números. Por exemplo, o 7 traz a ideia de completude ou de perfeição. Por isso que você vê 7 dias da criação, por isso que você vê perdoar 70 vezes 7, que é perdoar o quanto que for necessário, a completude da coisa. Por isso que em Apocalipse João cita 7 selos, 7 taças, 7 igrejas, e vários outros exemplos na Bíblia do número 7 sendo usado nessa ideia de completude. Então, outro número, por exemplo, que a Bíblia traz é o 6. Se 7 é completude, 6 é imperfeição. Se 7 é perfeito, o 6 é imperfeito. Por isso que o número lá da besta é 666. Porque o 6 é Satanás, 6 é o anticristo e 6 é o falso profeta. E os 3 tentam ser 7, mas eles são 6, eles são imperfeitos, incompletos. É por isso que o João fala lá do 666, tá? Não é Nero, não é número para Hitler, não é número que vai dar em Domiciano, não. É a ideia de incompletos. E ambos, os 3 são incompletos, ao contrário de Deus. Dito isso, tem outros números, como o 10, por exemplo, como o 12, tem vários números, não é o caso aqui. Depois os irmãos, se quiserem pesquisar com cuidado na internet, porque o que tem misticismo nisso é brincadeira, mas com cuidado para ver o que a Bíblia diz sobre os números, é uma pesquisa interessante. Então 40, por exemplo, 40 que simboliza o número de provação, por isso que 40 dias no deserto, 40 anos no deserto também, 40 dias de Jesus sendo tentado, 40 dias de chuva no dilúvio, 40, sempre tem esse 40 aí, em momentos de provação. A gente vai ver um 40 hoje na pregação, 40 dias para Nínive se arrepender dos pecados, sempre 40 dias traz essa ideia. Então, números aí que trazem ideia. Então, quando Moisés escreve que o 7º depois de Caim é Lameque e o 7º depois de 7 é Enoque, o que ele está querendo enfatizar? Vocês acham que foi coincidência? Fala assim, não, foi coincidência, Moisés estava lá escrevendo, aí ele perde tempo da vida dele escrevendo só sobre Lameque, e depois ele perde tempo da vida dele escrevendo só sobre Enoque, mas foi coincidência. O que Moisés estava querendo destacar? Claro que através da inspiração divina. Vamos lá, gente, pode chutar. Esse é o momento do chute à vontade, que você chuta e acerta, às vezes faz um golaço, às vezes você chuta, manda na lua, erra. Eu não quero falar muito de futebol hoje não, por motivos óbvios depois de ontem, mas um chute aí qualquer. A gente pode falar de outro esporte que tenha chute para marcar gerações. Interessante essa visão, mas em que sentido? Vamos lá, 7 traz a ideia de perfeição. Não perfeição só no sentido bom, tá? Traz a ideia de, de completo. Por que Moisés destaca Lameque como 7º após Caim e Enoque como 7º após 7? Eu entendi, só que eu vou
vou parar aqui, Diogo, para você perceber uma coisa. O relato não é cronológico necessariamente. Pega o final do capítulo 4 e coloca em cima do capítulo 5, você vai ver que as descendências estão se formando juntas. Você vai ver que Caim é um pouquinho mais velho que Sete. Então, no máximo, aí Lameque é um pouquinho mais velho do que Enoque. E não é que primeiro veio toda a descendência de Caim, aí morreu, aí começa a descendência de Sete. Não, eles estão juntos ali, na cronologia dos fatos. Por isso que é a completude para os dois, inclusive. Os dois estão perto do dilúvio, tanto Lameque quanto Enoque. E os descendentes dele, lá, Jubal, Metusalém, está todo mundo ali perto. Mas o que significa mostrar que um é o sétimo da descendência e o outro é o sétimo da descendência dele? Está marcando a descendência, isso é um fato. Está marcando a descendência. Mas o que ele quer mostrar apresentando esse como sétimo? Vamos lá, gente. Multiplicação da perfeição, em que sentido? Um está piorando, outro está melhorando? Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos lá. Moisés quer mostrar a imagem perfeita do descendente da serpente em Lameque. O que você espera do descendente da serpente? Lameque. Lameque é a representação perfeita do descendente da serpente. Um homem abominável diante de Deus, cheio de pecado. Esse pecado multiplica também, mas é como se ele quisesse marcar e falar assim, ó, o descendente da serpente é isso aqui, ó, Lameque. Por isso que ele não cita os outros, por isso que o importante é falar do sétimo. O mesmo, inclusive, para o outro lado. Por isso que, agora, o descendente da mulher é isso aqui, ó. É o homem que anda com Deus. Então, ele está destacando assim, ó, os filhos da serpente são homens abomináveis diante de Deus. Lameque é a representação perfeita disso. Os filhos da mulher são homens que andam com Deus pela fé. São homens que vivem com Deus. Enoque é a representação perfeita disso. Tanto que Deus o toma para si, teoricamente, Deus o tomou. Mas o que significa Deus o tomar para si? Como que nós vamos até Deus? Que evento que precisa acontecer para você conhecer Deus? Sim, não, tudo bem. Mas você ir lá para a presença de Deus sem pecado mais, Ele te tirar desse mundo e te colocar no céu. Que evento precisa acontecer na sua vida? É um nome bonito para falar que Enoque morreu. É um jeito bonito de falar, Enoque morreu e Deus levou ele para o céu. Então Enoque não morreu. Porque Enoque foi para o céu. O céu não é uma morte. Morte é o inferno. E a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Por isso que quem está em Cristo não morre mais. É isso que Cristo diz. Você não morre mais. Você não morre mais. Ainda que o seu corpo morreu, a sua alma vive. E para sempre você é tomado para Deus. Então, os descendentes da mulher, eles são como Enoque. Homens que andam com Deus. Homens que vivem pela fé. Homens que Deus toma para si. Agora, os descendentes da serpente são homens abomináveis, homicidas. Esqueci o nome. Repreensíveis quanto ao casamento. Esqueci o nome certo disso. Que tem duas esposas. Que comete pecados no casamento. Que comete pecados quanto à vida. Que comete pecados
que mata por besteira, tudo que Deus abomina, o descendente da serpente faz. Tudo que Deus quer que o homem faça, o descendente da mulher faz, o descendente da promessa faz. Então, ele está fazendo um contraste claro. Olha, esses aqui, é o que está de ruim no mundo. Esses daqui é os que vivem segundo a vontade de Deus. São os que vivem pela fé. E é isso que Deus nos chama, a vivermos pela fé e não segundo os nossos próprios pecados. A vivermos como Enoque viveu e como os descendentes viveram, pela fé, andando com Deus, tendo comunhão com Deus. Depois ele vai citar mais um, que é Noé, homem que era profeta, homem que era justo diante de Deus. Certo, meus irmãos, demos um tempo bastante grande aí de aula. A semana que vem a gente vai falar sobre Noé e o dilúvio. E aí eu vou apresentar a minha ideia maluca sobre o dilúvio. E como o dilúvio tem a ver com o meteoro. Eu vou tentar explicar isso aí. Capaz de eu falar besteira, a chance é grande, mas eu vou tentar. Mas é isso, meus irmãos. Alguma dúvida? Ficou claro essa ideia do sétimo da mulher e o sétimo da serpente? Vai ter tanta coincidência assim lá longe, viu? É Deus mesmo. Não existe nada sem querer na Bíblia, tá, meus irmãos? Tudo está onde está por um motivo. Porque Deus quis que estivesse. E olha, é Deus quem está conduzindo a escrita da coisa. Ainda que seja um homem, ele não está sendo possuído por ninguém, não é ditado, não, ele está escrevendo lá, mas Deus está usando esse homem para escrever a verdade, nada além da verdade. E desenvolver a ideia de uma maneira correta. Então, quando você achar que, nossa, que coincidência, foi Deus. Não tem coincidência nenhuma. Foi Deus que guiou para que aquilo estivesse desse jeito. Moisés não fez sem querer. Quando ele abre Lameque e fala assim, Lameque era ruim. E ele não falou de nenhum descendente mais. Você não tem a menor ideia do que aconteceu com Metuá. Qual é o nome do rapaz aqui? Nome difícil. Jared, por exemplo. Quem é Jared? Maalalel. Você até esquece o nome desse povo, mas eles eram homens que você vai conhecer no céu. Porque eles eram homens iguais a Enoque. Agora, a galerinha lá de Caim, o Enoque dele, Meusael, Namaz, Ilá, os filhos dele, Jabal, Jubal, Irade, esses daí, você não vai conhecer no céu, porque eles são iguais a Lameque. Lameque é a representação perfeita da descendência de Caim. Enoque é a representação perfeita da descendência de Sete. Não a descendência física só, porque tem descendentes de Caim que se arrependem. Tem descendentes de Sete que não são da promessa, mas é a descendência da fé. Os que pela fé são filhos de Sete. Os que não têm fé são filhos de Caim. Mas eu sou filho físico de Caim lá. A descendência vem de Caim. Mas eu creio, eu sou filho espiritual. Eu sou filho de Abraão. E por ser filho de Abraão, filho de Sete. O pai da fé. Certo? Dúvidas? Então, sei aí. A guerra não é física, tá? Lembra que Jesus falou, a guerra não é física. Se fosse a guerra física, dava uma arma para cada um e vamos se matar, até sair a descendente da mulher. Não, Deus matou todo mundo e a descendente da serpente continua, através de Cã, filho de um descendente da promessa. Então, a questão aqui é espiritual. A questão não é física, a questão é espiritual. Se fosse física, Jesus não rejeitaria nenhum judeu quando se encarnou.
Pelo contrário, você vê Jesus macetando eles. É de hipócrita para baixo, falando que eles não são de Deus, que não... e eram filhos físicos de Abraão, mas não filhos da fé. Então, você que tem fé, sorria, você é um filho da promessa, um filho de Deus, descendente da promessa, e você tem que viver então pela fé, para que um dia Deus te tome e o leve para si. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida? Esse é o seu momento aí de saque. Você tem alguma sugestão, algum comentário? Pode falar. Quanto à sua natureza humana, não. A natureza divina dele, sim, porque ele é onipresente. Então, ele está aqui, é igual a ceia. Humanamente falando, Jesus não está presente quanto ao a sua carne, porque senão seria impossível. Por isso que o pão não se transforma em carne de Jesus, porque senão ele teria vários corpos e aí ele não é humano. Agora, quanto à sua presença espiritual, Jesus está presente. Então, espiritualmente falando, Jesus está no céu, mas você não vai ver Jesus no céu, dá para entender? Você não vai ver a pessoa lá, a carne de Jesus lá. Você vai ver a glória dele lá, você vai ver ele no trono glorioso, mas a fisicalidade dele está... Ele pode ter visto o novo céu e nova terra. Não é a primeira vez que aconteceria. Não é a primeira visão, só ele viu. Então é uma visão. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, eu defendo que Pedro, Tiago e João tiveram uma visão do novo céu e nova terra. Porque eles viram corpos glorificados, certo? Eles viram corpos glorificados de Jesus, Elias e Moisés. Como que ele conheceu Elias e Moisés? Moisés viveu 1400 anos antes dele. Então, o corpo glorificado, isso é uma visão do novo céu e nova terra. Paulo teve essa visão também. Então, você vê que algumas pessoas tiveram essa visão. Eu acho que para um motivo específico. E a Bíblia traz um pouco do novo céu e nova terra, porque João também viu em Apocalipse. O final de Apocalipse é o novo céu e nova terra. O final de Apocalipse não está narrando o céu. Está narrando o novo céu e nova terra. A nova Jerusalém. É o novo céu e nova terra. Porque a nossa esperança, mais uma vez, não está no céu. A nossa esperança está no novo céu e na nova terra. Mas aí é uma discussão mais ampla. Tem gente que não defende, tem gente que não concorda. Mas é uma discussão muito mais ampla que isso. Mas você vai estar com Jesus no céu, tá? Calma, não precisa chorar, não precisa brigar com Deus, não. Você vai estar com Jesus no céu. Você só não vai estar com as duas naturezas do Cristo. Você vai estar com a presença espiritual dele lá no céu. E você não vai ver o Cristo glorificado no céu. Se vê também melhor, mas eu acho que não vai ver porque ele está no novo céu e nova terra, nos preparando o lugar, porque lá é o lugar perfeito. Céu é um estado intermediário, a gente chama, porque a gente vai estar de alma e não de corpo. Aí só quando tiver de corpo e alma, que aí é o homem completo, a gente vai para a glória eterna com Deus. Então a nossa alma vai estar no céu lá totalmente santa, mas seu corpo vai estar aqui na terra sofrendo a corrupção do pecado. Vai ser comido pelos bichos. Todo mundo sabe a decomposição do corpo, como acontece. Mas sua consciência não vai estar aqui. Sua consciência vai estar lá com Deus. E graças a Deus por isso. Mas lá não é o fim. Tanto que Apocalipse diz que os mortos vão ao trono de Deus clamar o quê? Que Jesus volte. Porque Jesus voltando, o corpo é glorificado. E aí sim,
o homem completo glorifica a Deus por toda a eternidade, no novo céu e nova terra. Hã? Não estão dormindo. Tem ninguém dormindo, não. Quem está dormindo é quem estiver em casa lá com o travesseiro e vai fechado. O resto ou está no inferno ou está no céu. Alguma dúvida, meus irmãos, então, além dessa? Vamos orar para a gente encerrar?